O direito às férias. As férias são um direito fundamental garantido pela CLT. O descanso anual é uma forma de preservar a saúde e o bem-estar do trabalhador. Base legal, em art. 129 da CLT, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Exemplo, a geral. Joana trabalha em uma fábrica de roupas há 12 meses sem faltas injustificadas. Ao final deste período, ela tem direito a 30 dias de férias remuneradas. Período aquisitivo e concessão. Após 12 meses de trabalho, o trabalhador adquire o direito às férias. O número de faltas injustificadas durante esse período pode influenciar o número de dias de férias, conforme o art. 130 da CLT. 30 dias corridos, em até 5 faltas injustificadas. 24 dias corridos, em de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, em de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, em de 24 a 32 faltas. Exemplo. Carlos faltou ao trabalho sem justificativa por 10 dias. Ao final de seu período aquisitivo, ele tem direito a 24 dias de férias, e não 30, por causa das faltas. Férias para professores, em particularidades. Art. 322 da CLT, para os professores, o período de férias é de 30 dias e deve coincidir com as férias escolares. Esse período deve ser concedido de uma única vez, sem fracionamento. Exemplo. Ana é professora do ensino médio e suas férias serão sempre no recesso escolar, em janeiro. Assim, ao contrário de outros trabalhadores, suas férias não podem ser fracionadas em 2 períodos. Faltas justificadas. As faltas justificadas, como as previstas no art. 131 da CLT, como falecimento de familiar ou casamento, não são descontadas para efeito de cálculo das férias. Exemplo, a geral. Pedro precisou se ausentar por 3 dias para se casar. Como essa é uma falta justificada, não será descontada no cálculo do número de dias de férias a que ele tem direito. Perda do direito às férias. Art. 133 da CLT, o trabalhador perde o direito às férias em algumas situações, como afastamento por mais de 6 meses por motivo de doença ou por estar em licença remunerada por mais de 30 dias. Exemplo, a geral. Marcos sofreu um acidente e ficou afastado por 8 meses, recebendo auxílio-doença. Por isso, ele perdeu o direito às férias no ano em que ficou afastado. Concessão e fracionamento das férias. Art. 134 da CLT, para a maioria dos trabalhadores, as férias podem ser divididas em até 2 períodos, sendo que um deles deve ter no mínimo 10 dias corridos. No caso dos professores, como vimos, as férias são concedidas em um único período de 30 dias. Exemplo, a geral. Júlia trabalha em uma empresa de tecnologia. Suas férias foram divididas em 2 períodos, em 15 dias em março e 15 dias em outubro. Isso é permitido pela CLT, desde que acordado com o empregador. Exemplo, a professor. Leonardo, professor universitário, teve suas férias concedidas de uma única vez durante o recesso escolar, respeitando as regras específicas para a categoria. Comunicação do período de férias. Art. 135 da CLT, o empregador deve comunicar as férias com antecedência mínima de 30 dias. Exemplo, a geral. Roberto trabalha em uma loja de roupas e foi informado que suas férias começarão no dia 15 de julho. Ele recebeu essa comunicação no dia 15 de junho, respeitando o prazo legal de 30 dias de antecedência. Pagamento das férias. O pagamento das férias deve ser feito até 2 dias antes do início do período de descanso, acrescido de 1/3 do valor do salário, conforme previsto no art. 7º, 17, da Constituição Federal. Exemplo, a geral. Fernanda sairá de férias no dia 5 de fevereiro. A empresa deve pagar suas férias, incluindo o adicional de 1/3, até o dia 3 de fevereiro. Caso contrário, o pagamento fora do prazo poderá gerar penalidades para o empregador. Venda de 1/3 das férias a abono pecuniário. Art. 143 da CLT, o empregado pode vender até 10 dias de suas férias, convertendo-os em abono pecuniário. Exemplo, a geral. Lucas decidiu vender 10 dias de suas férias e tirou apenas 20 dias de descanso. Ele recebeu o valor correspondente aos 10 dias vendidos junto com o pagamento de suas férias. Exemplo, a professor. Mariana é professora e optou por vender 10 dias de suas férias, mas, como suas férias coincidem com o recesso escolar, ela precisa garantir que isso não interfira nas atividades letivas. Súmulas importantes. As súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, a TST, são interpretações consolidadas da aplicação da lei. Veja algumas relevantes para o tema férias.
Súmula 81 do TST, o parcelamento das férias em mais de 2 períodos é ilegal. Exemplo, a empresa de Joana quis dividir suas férias em 3 períodos, o que não é permitido pela legislação, já que as férias só podem ser fracionadas em até 2 períodos. Súmula 328 do TST, as férias devem ser comunicadas ao empregado com 30 dias de antecedência. Exemplo, a escola de João só avisou sobre suas férias 10 dias antes do início. Ele pode reivindicar o cumprimento do prazo mínimo de 30 dias de antecedência previsto pela súmula. Súmula 450 do TST, o pagamento das férias fora do prazo gera a obrigação de pagar em dobro. Exemplo, a empresa de Carla depositou o valor das férias 2 dias após o início do período de descanso. Por isso, Carla tem o direito de receber o valor das férias em dobro. Férias coletivas. Art. 139 da CLT, as empresas podem conceder férias coletivas a todos os empregados ou a setores específicos. Professores também podem ser incluídos nas férias coletivas, desde que o período coincida com o recesso escolar. O empregador deve comunicar as férias coletivas com pelo menos 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho e ao sindicato. Exemplo, a geral. Uma fábrica decidiu conceder férias coletivas para todos os seus empregados em dezembro. A empresa deve comunicar as férias aos órgãos competentes com a antecedência mínima de 15 dias. Exemplo, a professor. Uma escola particular decide antecipar as férias escolares para novembro, coincidente com as férias coletivas da instituição. A decisão foi comunicada corretamente ao sindicato e ao Ministério do Trabalho, respeitando os prazos. As férias são um direito essencial para garantir o descanso físico e mental dos trabalhadores. Conhecer as regras, os prazos e as exceções previstas pela CLT é fundamental tanto para o empregado quanto para o empregador. Isso ajuda a prevenir conflitos e garantir que as férias sejam aproveitadas de forma adequada, respeitando os direitos trabalhistas. E se você tiver dúvidas ou sugestões de temas que gostaria que abordássemos aqui, deixe seu comentário abaixo. Vamos juntos construir um espaço de aprendizado e troca de experiências. Até a próxima e boas férias!